Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer por mais um dia e pedir que o Senhor esteja conosco nesse santo sábado, que nós possamos nos envolver com tudo que vai ser trazido. E nós sabemos que está tudo interligado, tudo se funde nessa mensagem. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, abra os nossos corações e as nossas mentes, e nos ajude a compreender ainda mais o que o Senhor tem trazido para nós no caminho que nos leva aos céus. Nós pedimos uma bênção mais uma vez sobre cada um de nós, sobre este dia especial. Agradecidos em nome e por amor de Jesus, te pedimos. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo e a gente vai começar esse estudo hoje olhando um pouco da parte externa do que Deus traz para nós externamente, dessa influência externa, e amanhã a gente vai ver um pouco mais disso, fazendo uma comparação e contraste com dois pontos específicos. Eu vou começar dizendo que eu vou falar de um artigo. Esse artigo se chama, eu vou usar esse artigo também, que se chama A Política de Evasão, os Democratas e a Presidência. Esse é um artigo que a Ancien Thèse nos encorajou a ler. Ele tem 27 páginas, mas ele tem tudo a ver com o estudo que eu vou dar hoje, que também está relacionado com o que a Ancien Thèse tem trago para a gente nos vídeos de Vespers. E esse seria o primeiro vídeo, que é o vídeo de 1 de janeiro de 2022. Então, eu vou começar... eu quero citar primeiro, e essa citação que ela traz da página da Wikipédia, que fala um pouco sobre o conflito da Rússia e a Ucrânia. E a gente sabe que, por conta desse conflito, e lembrando que esse estudo foi dado em janeiro, isso estava sendo atualizado diariamente. Então, eu vou começar lendo. Em outubro e novembro de 2021, a Rússia começou a reunir tropas e equipamentos militares perto da fronteira com a Ucrânia, criando uma crise internacional e gerando preocupações sobre uma possível invasão. Essa crise, ela foi descrita por comentaristas como uma das mais intensas desde a Guerra Fria. O agravamento das relações russo-ucranianas ocorreram no final de outubro, início de novembro, e foi provocado pelo primeiro uso em combate de veículo aéreo não tripulado. A gente sabe que esse veículo foi um drone. E outros eventos também aconteceram por volta desse mesmo período. Durante esse período, de 29 de outubro à noite de 31 de outubro, ou seja, 2 dias, o regime de cessar-fogo no Oblast de Donetsk foi violado 988 vezes, e em Luhansk, 471 vezes em 2 dias. A política exterior de 2021 disse que Putin terminou o ano no centro do palco. Esse é um título que uma revista trouxe com relação a Putin. E ao Biden perseguir a China pelo restante do ano
isso pareceria uma coisa mais improvável. Eu quero lembrar para a gente um pouquinho do que a Anciã trouxe sobre a sobreposição da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que elas meio que se sobrepõem, e esse é um período de tempo que não aconteceu em 2019. Mas a gente sabe que esse período, ele é caracterizado, esse período, na verdade, ele é caracterizado pela Guerra Fria. E ele é caracterizado pela Guerra Fria de várias formas, por várias linhas, né? Diversas linhas, várias vertentes. E aí, uma manchete de um jornal, de uma revista, diz: na semana passada, nesse período de janeiro, uma nova guerra fria para decidir o futuro da Europa e do mundo. Quando a gente fala de pânico, a gente tem que entender a estrutura, né, de pânico. Só que quando a gente pensa na Suprema Corte, que nesse período do final de 2021 está bem ativa, e quando a gente pensa relacionado aos casos no Mississippi, no Texas, nós estamos vendo essa Guerra Fria, falando agora desse ponto, acontecer. Nós vamos ver isso acontecer, essa Guerra Fria, por alguns anos, a gente sabe disso, né? Mas nós temos que comparar e contrastar. E agora eu gostaria de sugerir um estudo que a Lara deu, eu devo depois colocar no grupo para vocês acessarem. E é bem interessante, ela traz a primeira parte do que eu estou trazendo hoje, porque esse vídeo é uma continuação de um primeiro vídeo que a Anciã Tess fez e ela não conseguiu terminar. Então, ela deu continuidade. Mas esse vídeo ele tem um outro título, ele tem ele envolve a política de evasão, ela traz a política de evasão com a Odisseia. Então, frequentemente, as pessoas elas estão mais fixas no comparar, né? Ao invés de estarem fixas também no contrastar. E essa comparação que a gente deve fazer é de 1989, e a gente, lembrando de 1989, a gente vai conseguir lembrar que foi um ano de esperança, um ano onde havia um ano de liberdade, e aí a gente tem também a internet, mas agora nós temos a desinformação, né? As pessoas nesse regime, né, de desinformação e que foi transformado numa arma. Então, a gente precisa comparar e contrastar.
A gente sabe que tudo está indo na direção do decreto dominical. E quando a gente volta a essas duas dispensações, e que eu vou falar amanhã, que é 2014 e 2019, aquelas pessoas que estivessem dispostas a ter aquilo apresentado a elas, a receber essa apresentação, essa mensagem aqui, que foi trazida para a gente através de uma metodologia profética, e não através de artigos. Esses artigos que a gente tem para acessar, que a gente pode acessar e estudar melhor, essas são os eventos externos, né, que é trazido para a gente. E quando a gente olha para esse período, eu vou trazer daqui aqui, 2019, a decreto dominical. Mas quando a gente olha para esse período aqui, e eu diria todo esse, está se tratando de quê? Para a gente se posicionar, para a gente entender melhor, Deus ele nos trouxe um exemplo externo. Qual foi o exemplo externo que Deus nos trouxe? Alguém sabe? Lembra que a gente está falando de política de evasão. Rose, Oi? eu não sei se está certo, mas talvez o próprio Partido Democrata é um exemplo externo disso, uma ilustração profética dessa Sim, questão? sim, o Partido Democrata. Obrigada. E quem representa o Partido Democrata hoje? Gabriel falou aqui Biden. É assim, certo? Então, a gente tem o exemplo externo, Biden, né, que é trazido para nós, trago para nós como um exemplo interno, que é o Partido Democrata. E o que a gente sabe que acontece aqui dentro? Quando a gente fala de Partido Democrata e Biden, o que está acontecendo? Trump versus Biden. Oi? Trump versus Biden? Eleições? Quando eu estou falando só do Biden. Como que é a política do Biden? Qual é a política dele? Gabriel, pode falar. Meio termo, qual outra palavra? Compromisso, meio termo. Uhum. Excelente. O Gabriel falou que é esse meio termo, né? Então, seria concessão. Concessão. Isso. Esqueci como é que se escreve concessão. E isso é muito importante. Se isso é tão importante, onde isso nos levaria? Para que ano isso pode nos levar? Para onde a gente imaginaria que nos levaria esse período, a importância da concessão? Não é 2014. Vai nos levar
para 1989. E por que 1989? Então, a gente vai voltar a 1989 e agora a gente entra com o artigo que a anciã Tess indicou para a gente. Eu vou ler o que ela trouxe, mas eu também vou ler algumas coisas que eu achei interessantes no artigo. E, como eu disse, ele tem 27 páginas, mas eu peguei pontos específicos. Então, voltando a 1989, em 1988, Bush pai vence, estou falando de 88 e nós vamos para 89, vence as eleições. E a gente, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha Frank Roosevelt, que é um democrata. Ele esteve nos Estados Unidos governando até 1945, né, quando ele morre. Então, ele guiou os Estados Unidos até esse período. De 1945, a morte de Roosevelt, até 1948, nenhum presidente democrata venceu pela segunda vez. E isso é fortemente dominado pelo Partido Republicano. Então, tem um presidente democrata, as pessoas não aceitam esse presidente, não acham que isso é bom, e vem a eleição de Ronald Reagan. E é como se os democratas, agora num processo de... Como você falou primeiro, Gabriel? A primeira palavra? De meio termo, eles dizem, tudo bem, vamos perder para ele, nós perdemos para ele, aceitam essa derrota e colocam na forma carismática dele o peso dessa vitória, mas também esperança. E eles perdem para ele exatamente no segundo turno. E eles pensam que é viável perder para ele, né? É uma justificativa que eles têm. E eles não estão preocupados com o partido político. E a gente vai ver isso bem nesse artigo. Então, em 1988, eles perdem para George Bush pai. Ele não é carismático, ele não tem nenhum brilho hollywoodiano. E então, isso traz medo aos democratas. E eles poderiam justificar perder para Reagan, mas agora eles não têm mais uma forma de justificar perder para Bush. E a terceira derrota consecutiva que eles têm, né? Então, isso acontece quase em meio século. Eu vou agora para o artigo. O artigo se chama As Políticas de Evasão. Eu vou colocar aqui. Dá para ver? As políticas de evasão. E esse artigo, ele é trazido, escrito
por um democrata chamado William Galston. As políticas de evasão, esse artigo, ele vai explicar os problemas dos partidos e o que eles precisavam fazer para resolver o problema. Um deles oferece mais de uma opção, óbvio. Um democrata chamado William Galston faz esse artigo, mas ele também faz um artigo em 2013, e nesse artigo ele faz uma referência a esse documento. Qual documento? Eu vou trazer para vocês. Então, um dos documentos, ele diz que esse é o manifesto original, as políticas de evasão, tá? Não é o artigo. E esse manifesto, ele foi escrito por eles como uma forma de ajudar o partido, de solucionar o problema. A derrota presidencial do Partido Democrata em 1988 demonstrou que os problemas do partido não desapareceriam assim que Ronald Reagan deixasse a Casa Branca. Sem um presidente carismático para culpar por seus males, os democratas devem agora enfrentar a realidade. Demasiados americanos passaram a ver o partido como desatento e seus interesses econômicos desatentos a seus interesses econômicos, indiferentes, se não hostil, a seus sentimentos morais e ineficaz na defesa de segurança nacional, da sua segurança nacional. Esse é um documento de 1989, esse é o artigo. Esse artigo, ele explora 3 temas principais, né? 3 temas que estão inseridos na política de evasão. Então, os 3 temas são... Primeiro, eu quero ler um pouquinho mais desse artigo. Desde a identificação... a situação tampouco melhorou para os democratas desde as eleições presidenciais em uma variedade de medidas, desde a identificação do partido até a confiança em lidar com a economia, a segurança e a segurança nacional. O Partido Democrata experimentou uma dramática perda de confiança entre os eleitores. Os democratas têm ignorado seus problemas fundamentais. Em vez de enfrentar a realidade, eles abraçaram a política da evasão. Concentraram-se na captação de recursos e na tecnologia, na mídia e na dinâmica, na personalidade e nas táticas. Pior, eles fabricaram desculpas para seus desastres presidenciais. Desculpas construídas sobre dados errados e falsas suposições, desculpas destinadas a evitar perguntas difíceis. No lugar da realidade, eles ofereceram um pensamento desejoso, no lugar da análise, o mito. Essa negação sistemática da realidade, que se chama política de evasão, continua hoje, anos após o colapso da maioria liberal e o alinhamento do New Deal. Seu objetivo central é evitar uma mudança significativa. Ela reflete as convicções de grupos que acreditavam que é de alguma forma imoral que um partido político preste atenção à opinião pública. Ele reflete os interesses daqueles que preferem ser a maioria em um partido minoritário a arriscar ser a minoria em um partido majoritário.
Este documento é uma exploração desses 3 temas, como eu disse, que estão inseridos, onipresentes nessa política de evasão, e o primeiro deles é a crença... O primeiro deles é o mito do fundamentalismo liberal. Esse é o primeiro mito. O mito do fundamentalismo liberal, ele traz a crença de que os democratas falharam porque se afastaram da fé verdadeira e pura dos seus antepassados. Então, esse é o mito do fundamentalismo liberal. A gente tem que dar bastante atenção para esse primeiro, o mito do fundamentalismo liberal, pelo que ele representa, como a gente viu aqui agora, e logo depois tem o mito da mobilização. O mito da mobilização, ele é a crença de que os democratas, eles não precisam alterar a percepção pública do partido deles, mas eles podem reconquistar a presidência ao conseguir que os atuais não participantes votem. Então, esse é o mito da mobilização. Ou seja, nós podemos continuar revoltando a maioria se nós, pelo menos, conseguirmos a minoria, né? O terceiro é o mito do bastião do Congresso. O mito do bastião do Congresso, esse é o terceiro, e ele é o que nada está errado, não tem nada dando errado com o Partido Democrata, não há um realinhamento em andamento, e a prova é que os democratas ainda controlam a maioria dos cargos abaixo da presidência, né? A gente sabe que isso não é mais assim, dessa forma. De volta ao artigo de 2013, nós autores não tínhamos ilusões de que essas mudanças viriam sem luta. Houve, de fato, uma luta, mas as mudanças aconteceram. Mantendo o controle do Congresso, permitiu que vários partidários continuassem achando que as coisas não estavam tão ruins quanto pareciam. Eles perderam essa maioria, a propósito, poucos anos depois. Então, essa maioria, eles perderam poucos anos depois. E assim, no verão de 1989, eles sentam para escrever as políticas de evasão, que é o artigo, que o recém-formado Instituto de Políticas Progressiva publicou naquele ano. O artigo era um ataque frontal a 3 mitos que os democratas vinham usando para explicar uma série de derrotas sombrias. Nossa descrição do partido político foi contundente, sem um presidente carismático para culpar por seus males. Os democratas agora devem enfrentar a realidade. Muitos americanos passaram a ver o partido como desatento aos seus interesses econômicos indiferentes. Essa é a parte que eu li
logo no início, que diz no final que ele é indiferente, se não hostil a seus sentimentos morais e ineficaz na defesa de sua segurança nacional. Então, como é de costume acontecer quando você propõe dissipar ilusões acalentadas, a maioria de nós, colegas democratas, não ficou feliz. Essa é uma fala dele, continuação do artigo. Por alguns anos depois, não fomos tão populares. Houve, no entanto, algumas exceções importantes. Quem foi essa exceção? Essa exceção era um jovem governador do Arkansas, e o nome dele era Bill Clinton. Ele tomou essas políticas de evasão e ele assumiu, colocou em seu coração essas políticas, e ele se tornou o primeiro presidente democrata. E ele foi o primeiro a vencer 2 turnos seguidos desde Franklin Roosevelt. Então, isso voltou. Então, as políticas de evasão não tornaram seus autores populares, exceto esse círculo pequeno de pessoas que levaram isso a sério. Então, Bill Clinton, o que ele faz para ele ganhar essa eleição? Ele faz uma boa jogada, ele assina a permissão de casamento e ele também não ataca a imigração. E por que ele estava fazendo isso, né? Então, ele tinha, na verdade, um propósito maior, que era ganhar essa eleição, usando os meios que ele pudesse usar. Quando a gente vai para a palavra evasão, e a gente vê o significado dela, a gente vai ver que isso bate muito com o que Gabriel falou no início e com o que é essa política do Partido Democrata. Então, evasão é a ação de escapar. Ação de escapar, abandonar algo, fuga, ação de argumentar de modo vago, de utilizar pretextos para evitar uma resposta objetiva. Então, o Partido Democrata, ele tem muito a ver com esse tipo de fuga, né? Ao invés de assumir os problemas que eles detêm ali e combater esses problemas. Eles estavam errados? O Reagan estava errado? Bill Clinton, desculpa. Bill Clinton estava errado? Não, ele não estava errado, ele estava certo. Ele estava correto. E o fato de que ele, seguindo esse documento, ele ganha os 2 turnos seguidos, demonstra que ele realmente estava correto. Argumentamos, é a continuação do artigo, que simplesmente não havia liberais o suficiente
no eleitorado para levar o partido à vitória. Esse era o argumento do Partido Democrata. Para vencer, precisaria manter os liberais e atrair uma maioria substancial nos votos moderados. E 3 anos depois, Bill Clinton procurou fazer isso, concorrendo à presidência como um novo democrata. Ele prometeu acabar com o bem-estar, como conhecemos, fez campanhas contra déficits orçamentários descomunais e protecionismo comercial e propôs reinventar o governo, não expandi-lo. Então, a gente tem alguns comentários sobre esses 3 mitos, que são bem interessantes. Eu vou começar pelo fundamentalismo liberal. O fundamentalismo liberal se recusa a se ajustar às circunstâncias em mudanças, adotando novos meios para atingir fins tradicionais. Em vez disso, ele consagra as políticas das 2 últimas décadas como sacrossantas e cumprimenta as propostas de mudança com ultraje moral. Se a questão é o pobre trabalhador, a justiça racial, a excelência educacional ou a defesa nacional, a receita fundamentalista liberal é sempre a mesma. Siga a política do passado. O resultado, previsivelmente, tem sido a estigmação pragmática e a derrota política. Será que eles poderiam ter feito alguma diferença se eles simplesmente tentassem derrubar ele ou tentassem desmascará-lo? Será que eles poderiam ganhar se eles ganhassem boa parte da minoria? Um pouco mais agora do que naquela época para eles, com certeza não. Mas a demografia também mudou. E nos últimos 13 anos. A verdade, no primeiro mito, deles é que deveria atrair maior parte da nossa atenção. Além do documento de 1989, fica claro que o Partido Democrata é, na verdade, um partido de coalizão moderada, liberal, e não um partido liberal. O posicionamento normalmente terá retornos positivos nos próximos anos. Pior de tudo é enquanto insistem que representam a vontade popular, os liberais contemporâneos perderam contato com o povo americano durante seu apogeu. A coalizão governamental liberal reuniu eleitores brancos da classe trabalhadora, minorias com um punhado de profissionais e reformistas. Nas últimas décadas, no entanto, o fundamentalismo liberal significou uma coalizão cada vez mais dominada por grupos minoritários enquanto elites. Então, o que esse texto está trazendo, o que o artigo está trazendo para a gente, é que o partido, por ser liberal antes, não estava atendendo à necessidade do povo. A segunda desculpa usada para evitar enfrentar a necessidade de uma revisão abrangente das políticas do Partido Democrata é tudo raça. De acordo com essa tese, os principais temas nas últimas 2 décadas que os republicanos exploraram com tanta eficácia são todos produtos de
códigos para divisões raciais. Então, qualquer que seja a questão ostensiva, crime de segurança pública, pena de morte, emprego, a verdadeira questão é a raça. Como o Partido Democrata adotou a posição correta, mas impopular, sobre justiça racial, pagou um preço alto entre os eleitos que não compartilham dessa visão. Então, é interessante, importante que nós vejamos o quanto isso é sutil, né? E que um dos temas principais do Partido Democrata se tem um problema com o crime, tem um problema com o racismo. Tem um problema com o emprego, que é um componente central do racismo, tem um problema com o racismo. Nada pode ser feito sobre isso, continua o argumento. O reposicionamento está fora de questão, porque seria às custas da integridade moral do partido. O dever dos democratas, então, é permanecer firme, testemunhar, acertar seus pedaços e esperar que o povo americano eventualmente concorde com eles. Ninguém deve duvidar do poder contínuo do conflito racial na política americana. Mas uma coisa é dizer que a raça importa, e outra bem diferente é dizer que a raça domina tudo. Então, eles estão dizendo, nós concordamos, a raça, ela domina tudo, ela é importante. E ninguém pode duvidar que o conflito racial, ele continua sendo um conflito importante dentro da política nos Estados Unidos, dentro do que rege o país. Mas uma coisa é dizer que essa causa importa. Outra coisa é dizer que que isso domina tudo. Então, a questão do crime é uma questão racial? Pensemos, né? Se a gente voltar atrás nas notícias, nas revistas, nos jornais americanos e africanos, a gente vai poder entender isso melhor. Se a gente voltar aos líderes, aos registros de voto, também a gente vai entender isso melhor. E nesse período havia um chamado muito forte, uma luta muito grande contra as drogas. E é uma incitação em que essas pessoas sejam presas, essas pessoas sejam punidas e fiquem para o resto da vida, né? Só que quando a gente olha, é uma guerra contra as drogas ou é uma guerra contra o racismo? E a gente pode dizer, isso não é racismo. Ou é? Nós concordamos que isso importa? Sim, mas isso não é tudo. Então, uma coisa é dizermos que para nós, internamente e externamente, o sexismo importa. Outra coisa é nós dizermos que o feminismo liberal é sexista, que a indústria da beleza é sexista, que o sistema de dotes é uma escravidão de gênero e a maneira como os membros interagem com a liderança feminina neste movimento é sexista, que a raiz da homofobia é sexismo. Uma coisa é a gente dizer, sim, sexismo importa.
outra coisa é a gente assumir todas essas coisas que realmente são sexismo. Então, sexismo não é tudo ou é? Será que tem sido esse o problema do ministério, do nosso ministério? Será que o comportamento com as mulheres do ministério é esse o problema? Ou questionamentos que vão contra aquilo que o movimento defende, e claramente que aquilo vão contra o que o movimento claramente não defende? Eu vou ler umas outras partes desse artigo e eu queria começar por um ponto onde o artigo vai falar um pouco mais. Esse artigo ele tem tabelas, ele tem percentagem de voto, são muitos estados que são pesquisados, feitas pesquisas por essa empresa, e é um artigo bem interessante, bem completo. Eu queria ler, deixa eu achar aqui. Depois que vem para o terceiro, que é o mito do bastião do Congresso, a gente vai encontrar dados sobre a idade e partido, que eles são melhor resumidos em citação de um pesquisador republicano, Bob Titter, que abre as discussões sobre este assunto com a seguinte frase: a má notícia é que ainda há mais democratas no eleitorado, a boa notícia é que eles estão morrendo. E o mais preocupante, dito nesse artigo, para os democratas, a longo prazo, entretanto, é que essas mudanças ocorrem em nível estadual, legislativo e municipal, entre os funcionários eleitos que mais provavelmente se tornarão candidatos ao Congresso no futuro. A menos que os democratas possam recuperar a credibilidade com os eleitores, a passagem do tempo que o movimento dos jovens, que agora inclinam os republicanos para o eleitorado, garantirão a conclusão deste realinhamento. E a consequência dessas políticas de evasão, o artigo também traz, é que o conjunto de mitos que constituem o cerne da política de evasão faz com que os democratas se transformem em uma falsa complacência. Ele os impede de se envolverem no tipo de revisão abrangente, temática e política que poderia revitalizar seu partido. As evidências estatísticas confirmam que a experiência política sugere que os eleitores presidenciais são movidos por 3 grandes pacotes de preocupações: a economia, a defesa e a política externa, e as questões sociais. Cada uma desse pacote, além disso, é enquadrado por valores básicos que fornecem contexto e significado para questões políticas específicas. O artigo traz também um pouco sobre o aumento dos jovens envolvidos na política hoje nos Estados Unidos, na verdade, nesse período nos Estados Unidos, mas teve só um crescimento, não teve declínio, com relação ao apoio ao Partido Republicano, né? E isso também é medido aqui e é colocado nesse artigo. É bem interessante. A percentagem de jovens, ela
tem uma percentagem boa para o Partido Democrático e ela, na última pesquisa feita pelo New York Times, ela dobra, né? Na verdade, ela muda. E aí o Partido Republicano ganha a maioria dos jovens e o Partido Democrata fica com a minoria. É realmente uma virada que dá. Quanto tempo eu tenho mais? Você sabe, Gabriel? Sabe, Cris, quanto tempo eu tenho? Fazendo um favor? Acho que eu tenho 10 minutos, né? 9. Sim, uns 9 minutos, mais ou menos. Tá. Obrigada. Então, eu quero só ler mais uma parte. Eu quero falar eu queria ler sobre esses jovens, mas eu quero trazer uma citação nesse artigo que diz: a política de evasão permite ao estabelecimento do Partido Democrata contornar estes fatos. Em vez de enfrentar a necessidade de um reexame fundamental, estes democratas explicam seus fracassos de duas maneiras que servem para abafar o debate e evitar mudanças. A primeira é uma tendência ao reducionismo econômico. Ela pode ser resumida na proposta: é tudo economia, o problema é a economia. E minimiza radicalmente o impacto desastroso da posição do partido sobre a defesa nacional e as questões sociais. Ou seja, o partido coloca a posição de defender, de culpar a economia, e aí isso vai minimizar a atenção que deveria ser dada, e aqui fala minimizar radicalmente o impacto desastroso, né, que vai causar com relação à defesa nacional e às questões sociais. A segunda é uma tendência para o reducionismo racial. Ela trabalha para impedir a reavaliação das posições democráticas sobre questões sérias, que têm dimensões raciais. Uma outra menção que tem nesse artigo é sobre o fato da forma de governar do Partido Democrata, da forma que o Partido Democrata age, é que ele não defende as pessoas que passam por agressões ou violações sérias, que passam por crimes onde é algo forte, sério que acontece com essas pessoas, e dessa forma, essa política está defendendo quem? Se essa política não defende os agredidos, quem que essa política defende? Pode falar, Rayane. Os agressores. Essa política ela vai, de forma óbvia, defender os agressores, né? Ela vai acabar não dando aos agressores a punição necessária para os grandes crimes. E eu quero que a gente se recorde disso, porque isso vai ser importante para a gente amanhã também, esses pontos. Então, eu quero fazer um resumo agora para terminar. A gente falou sobre... primeiro, a gente falou um pouco sobre 2019, o decreto dominical. Não falamos nesse assunto em específico, mas a gente sabe que tudo isso aqui gera em torno de concessões. E aí, 2019 a 2021 é um ponto-chave, onde a concessão é o ponto principal aqui. A gente vai entender melhor isso amanhã. Eu trouxe, então, um exemplo bem prático, um exemplo simples,
né, do que seria quando a gente deu um pouco sobre a Rússia e a guerra com a Ucrânia, e Pânio, que esse período ele ainda perdura por alguns anos, e a gente viu um exemplo simples da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial que se sobrepõe, e que 2021 ele é caracterizado pela Guerra Fria, que vem de várias formas, né? Ela vem de várias linhas diferentes, de várias formas diferentes, e que não é a mesma coisa que aconteceu em 2019. E para a gente lembrar que o período, Deus nos trouxe 2 períodos, e isso vou trazer amanhã, que uma divisão em 2 períodos sobre como seria o decreto dominical e até onde iria tudo isso, que vem, na verdade, vai até o segundo advento. Nós também fomos para o artigo, esse artigo é As Políticas de Evasão, de William Galston, que participou das políticas de evasão em 1989 e depois fez esse artigo, e nesse artigo ele traz os 3 mitos principais que o Partido Democrata usa, que está inserido na política do Partido Democrata, e o primeiro deles é o fundamentalismo liberal, o mito da mobilização e o mito do bastião do Congresso. A gente viu que o fundamentalismo liberal ele tem a ver com... Deixa eu falar aqui rapidinho. O fundamentalismo liberal ele tem a ver com o fato deles pensarem que a crença desses democratas em primeira linha é a falta de estar ligados à fé verdadeira e pura dos seus ancestrais, ou seja, o desvio dessa fé, né? É bom a gente prestar atenção nisso. A gente viu que o mito da mobilização ele tem a ver com eles conseguir a vitória com a minoria, mesmo que eles estejam revoltando a maioria, fazendo mal à maioria, ou esquecendo da maioria, mas que eles possam conseguir o voto dessa minoria para que eles eles consigam a vitória deles. E o mito do bastião do Congresso, que é o terceiro mito, é um mito que o Partido Democrata traz como... Não precisa de um realinhamento, né? Que os democratas eles ainda controlam a maioria no Congresso. A gente tem que lembrar que esse artigo é de 1989, né? E nós lemos também outros textos e falamos também do aumento da juventude para o Partido Republicano e os problemas que envolvem a queda do Partido Democrata que vai se seguir, né? Segundo esse artigo, é algo que tem a tendência a democracia diminuir, né? O Partido Democrata ele não vai atender, ele já está com ele já tem uma visão do eleitorado num todo, no que diz respeito à percentagem que o partido poderia ou tinha a seu favor, negativamente, né? Olha para esse partido como um partido que nem se importa com o planejamento social, que não se importa com a economia, que é um partido
que ignora, né, esses problemas. E a gente viu que isso tem a ver com evasão, né? É por isso que o título é As Políticas de Evasão do artigo, né? E evasão é a ação de escapar, de abandonar, de fugir, uma ação de fuga, né? Ação de fazer argumentos vagos, né? Que não levem ao problema de fato, né? Enfim. Alguém tem alguma pergunta ou algo a acrescentar? Pode ficar à vontade. Hoje eu falei muito, li muito artigo, mas amanhã a gente vai ter uma aula diferente, né? Com mais participação. Se ninguém tem nada a acrescentar, nem nenhuma pergunta, eu os convido a se ajoelhar comigo e orar, quem puder. Querido Deus que estás nos céus, às vezes quando nós estamos estudando artigos, quando estamos estudando política, pode parecer que não tem tanta importância ou talvez tire das pessoas a vontade de ler, a vontade de estudar, mas isso tudo é um complemento fundamental. Nós sabemos que essa é a parte externa que o Senhor nos traz de uma forma tão primorosa, onde todas as coisas se encaixam, onde tudo está ligado e onde nós podemos realmente compreender a raiz do problema e para onde isso vai. Nós agradecemos porque o Senhor nos torna pessoas que enche o intelecto com a tua mensagem externa. Nós sabemos que o externo, ele também é importante para o entendimento completo dessa mensagem. Nós precisamos estar atentos e precisamos estar na mesma página, precisamos estar em dia com essas coisas. E ao estudarmos, nós podemos ver quando tudo isso começou, como isso está acontecendo há tantos anos, e podemos entender muitas coisas. Sabemos que tudo isso tem a ver com o decreto dominical, e nós agradecemos porque o Senhor tem nos instruído, nos ensinado. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada um de nós, sobre esse dia, pedir uma bênção sobre a Bárbara e a Gabriela, e estender essas bênçãos à nossa liderança dentro do movimento, bem como os nossos anciões. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.